Uma pergunta de Natal. Sermão pregado na manhã de domingo de 25 de dezembro de 1859 por Charles Spurgeon. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Isaías 9, versículo 6. Em outras ocasiões, expliquei a parte principal deste versículo. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Se Deus me permitir, em alguma ocasião futura, espero pregar sobre os outros títulos, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Mas, esta manhã, a porção em que poremos nossa atenção é esta: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A frase é dupla, porém não contém nenhuma tautologia. O leitor cuidadoso logo descobrirá uma distinção. É uma distinção que mostra uma diferença. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Como Jesus Cristo foi um menino em sua natureza humana, nasceu gerado pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Nasceu como sendo verdadeiramente um menino, como qualquer outro homem que tenha vivido sobre a face da terra. Então, ele é, em sua humanidade, um menino nascido. Mas como Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é nascido, mas dado, gerado por seu Pai desde antes de todos os mundos, gerado, não criado, da mesma natureza que o Pai. A doutrina da eterna condição de Filho de Deus deve ser recebida como uma verdade indubitável da nossa santa religião. Porém, quanto a dar uma explicação para isso, nenhum homem poderia ou deveria se aventurar a fazê-lo, pois permanece em meio às coisas profundas de Deus. Na verdade, é um desses solenes mistérios que os anjos não se atrevem a examinar, nem desejam esquadrinhar. O mistério que não devemos tentar examinar a fundo, pois está totalmente fora do entendimento de qualquer ser finito. É o mesmo que um mosquito tentar beber o oceano, uma criatura finita tentar compreender o Deus eterno. Um Deus que pudéssemos compreender não seria Deus. Se nós pudéssemos agarrá-lo, não poderia ser infinito. Se pudéssemos entendê-lo, então não seria divino. Portanto, eu digo que Jesus Cristo, como um filho, não nos é nascido, mas dado. Ele é uma dádiva que nos é concedida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Ele não nasceu neste mundo como Filho de Deus, mas foi enviado, ou foi dado, de tal forma que vocês podem perceber que a distinção é muito sugestiva e nos transmite verdade em grandes quantidades. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esta manhã, contudo, o principal objetivo do meu sermão, na verdade, o único, é enfatizar a força destas pequenas palavras, nos é. Porque vocês perceberão que aqui está concentrada toda a força da passagem. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. As divisões do meu sermão são muito simples. Primeiro, é assim. Em segundo lugar, se é assim, o que acontece então? Em terceiro lugar, se não fosse assim, o que aconteceria então? Em primeiro lugar, é assim? É verdade que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado? É um fato que uma criança nasceu. Não apresento nenhum argumento sobre isso. Recebemo-lo como um fato, mais plenamente estabelecido que qualquer outro fato da história, que o Filho de Deus se fez homem,
nasceu em Belém. Foi envolvido em panos e deitado em uma manjedoura. É um fato também que um filho é dado. Não temos nenhuma pergunta a respeito. O infiel poderia contestar, mas nós, que professamos ser crentes nas Escrituras, recebemos como uma verdade inegável que Deus deu seu Filho unigênito para ser o Salvador dos homens. Mas o que se pode questionar é: este menino nasceu para nós? Foi dado para nós? Este é o tema de ávida investigação. Temos nós um interesse pessoal no menino que nasceu em Belém? Sabemos que ele é o nosso Salvador? Tem trazido boas novas para nós? Sabemos que nos pertence e que nós lhe pertencemos? Eu afirmo que este é um tema de grave e solene investigação. É um fato muito evidente que os melhores homens são, às vezes, perturbados por perguntas com relação ao seu próprio interesse em Cristo, enquanto que os homens que nunca sentem nenhuma perturbação acerca do assunto são, com frequência, enganadores presunçosos, que não têm parte no assunto. Com frequência observei que algumas das pessoas sobre as quais me senti muito seguro foram precisamente pessoas que não tinham a menor segurança sobre elas mesmas. Isso me recorda a história de um homem piedoso chamado Simon Brown, um ministro em tempos antigos na cidade de Londres. Seu coração se entristeceu tanto, seu espírito se deprimiu tanto, que no fim concebeu a ideia que sua alma havia deixado de existir. Era totalmente em vão falar a esse homem bom, pois não podia ser persuadido de que tinha uma alma. Mas todo o tempo estava pregando e trabalhando, mais à semelhança de um homem que tivesse duas almas em vez de nenhuma. Quando pregava, seus olhos derramavam abundantes lágrimas, e quando orava, havia um fervor divino e um predomínio celestial em cada petição. Agora, assim acontece com muitos cristãos. Parecem ser o próprio retrato da piedade. Sua vida é admirável e sua conversa celestial, mas sempre estão clamando. É um ponto que desejo conhecer e frequentemente causa ansioso pensamento. Amo o Senhor ou não? Pertenço-lhe ou não? Assim é que os melhores homens se fazem perguntas, enquanto que os piores presumem. Tenho visto homens sobre cujo eterno destino eu tenho sérias dúvidas, cujas inconsistências de vida eram palpáveis e flagrantes, que têm tagarelado com relação à sua segura porção em Israel e sua esperança infalível, como se eles acreditassem que outros seriam tão facilmente enganados como eles próprios. Agora, que explicação daremos para esta temeridade? Aprendamo-la a seguinte ilustração. Podem ver um grupo de homens cavalgando ao longo de um caminho estreito em um penhasco à beira-mar. É um passo muito perigoso, pois o caminho é abrupto e um tremendo precipício margeia o caminho ao lado esquerdo. Se uma das patas do cavalo resvalar, despencar-se-ia para a destruição. Vejam quão cautelosamente os cavaleiros avançam, quão cuidadosamente pisam os cavalos. Mas observem aquele cavaleiro com que velocidade avança, como se corresse uma corrida de obstáculos com Satanás. Vocês levantam suas mãos ao alto em uma agonia de terror,
tremendo porque a qualquer momento a pata de seu cavalo pode resvalar e se precipitar ao abismo. Vocês perguntarão, por que esse cavaleiro é tão descuidado? O homem é um cavaleiro cego que cavalga um cavalo cego. Não podem ver onde estão. Ele pensa que atravessa um caminho seguro e por isso cavalga tão rápido. Ou, para variar o quadro, algumas vezes, quando as pessoas dormem, se levantam e caminham, sobem em certos lugares onde outros nem pensariam aventurar-se. Alturas de vertigem que transtornariam nosso cérebro parecem seguras a elas. Assim, existem muitos sonâmbulos espirituais em nosso meio, que pensam que estão despertos, mas não estão. Sua mesma presunção em se aventurarem aos altos lugares da confiança em si mesmos demonstra que são sonâmbulos. Não estão despertos, são homens que caminham e falam em seus sonhos. Então, é realmente um assunto de sério questionamento para todos os homens que querem ser salvos no fim, saber se este menino nasceu para nós e se este filho é dado para nós. Agora vou ajudá-lo a responder à pergunta. Primeiro, se este menino que reside agora diante dos olhos de sua fé, envolto em panos na manjedoura de Belém, nasceu para vocês, então vocês nasceram de novo, pois este menino não nasceu para vocês, a menos que vocês tenham nascido para este menino. Todos os que têm um interesse em Cristo são, na plenitude do tempo, convertidos pela graça, revividos e renovados. Todos os redimidos não são, todavia, convertidos, mas o serão. Antes que chegue a hora de sua morte, sua natureza será transformada. Seus pecados serão lavados e passarão da morte para a vida. Se alguém me disser que Cristo é seu Redentor, embora não tenha experimentado nunca a regeneração, esse homem expressa algo que desconhece. Sua religião é vã e sua esperança é um engano. Unicamente os homens que são nascidos de novo podem reclamar que o bebê nascido em Belém lhes pertence. Mas, dirá alguém, como posso saber se sou nascido de novo ou não? Respondam esta pergunta fazendo, por sua vez, outra pergunta. Houve alguma mudança operada pela graça divina dentro de vocês? São seus amores totalmente o contrário do que eram antes? Odeia agora as coisas vãs que uma vez admirou e busca essa preciosa pérola que em um tempo depreciava? Foi seu coração inteiramente renovado em seus objetivos? Pode dizer que a propensão do seu desejo foi transformada? Vira seu rosto para Sião e seus pés estão no caminho certo, no caminho da graça? Enquanto seu coração, que antes ansiava os profundos sabores do pecado, anseia agora ser santo? E enquanto que antes amava os prazeres do mundo, agora tornaram-se como desperdícios e escórias para você, pois só ama os prazeres das coisas celestiais e anseias gozar mais deles na terra, para que esteja preparado para gozar sua plenitude a seguir. Foi renovado internamente? Pois, observa, meu querido leitor, o novo nascimento não consiste em lavar a parte exterior do corpo e do prato, porém na limpeza do homem interior. É totalmente em vão pôr a pedra sobre o sepulcro, lavá-lo até que fique extremamente branco e adorná-lo com as flores da estação. O sepulcro mesmo deve ser limpo. Os ossos que jazem nesse ossuário do coração humano devem ser limpos. Não devem ser revividos. O coração
não deve ser mais uma tumba de morte, mas um templo de vida. Assim sucede consigo, leitor. Pois lembre, pode ser muito diferente no exterior, mas se você não for transformado no interior, este menino não nasceu para você. Mas faço outra pergunta. Embora o principal assunto da regeneração se encontre no interior, sem dúvida se manifesta no exterior. Diga-me então, houve uma mudança em você no exterior? Pensa que os outros que olham para você são forçados a dizer: este homem não é o que costumava ser. Acaso seus amigos não observam uma mudança? Não têm rido de você pelo que consideram ser hipocrisia sua, seu puritanismo, sua severidade? Acredita agora que se um anjo o seguisse em sua vida secreta e seguisse sua pista até seu aposento e o visse de joelhos, detectaria algo em você que nunca teria podido ver antes? Pois escuta, meu querido leitor, deve haver uma mudança na vida exterior, pois caso contrário não há mudança no interior. Em vão me mostra a árvore e me diz que a natureza da árvore mudou. Se vejo que está produzindo uvas silvestres, é ainda um vinhedo silvestre. E se o comparo com as maçãs de Sodoma e as uvas de Gomorra, é uma árvore maldita e condenada, independentemente de sua experiência imaginária. A prova do cristão está na sua vida. Para outras pessoas, a prova de nossa conversão não é o que sentimos, mas o que fazemos. Para você mesmo, seus sentimentos poderão ser uma evidência suficiente. Para o ministro e para outras pessoas que o julgam, o caminhar exterior é o guia principal. Agora, permitam-me observar que a vida exterior de um homem pode ser muito semelhante à de um cristão, contudo, pode ser que não haja nenhuma religião nele. Vocês já viram alguma vez dois menestréis na rua com espadas pretendendo lutar entre si? Vejam como cortam e cerceiam e se atacam mutuamente, até se chega a temer que logo se cometa um assassinato. Dão a impressão de que estão fazendo a sério e você chega a pensar em chamar a polícia para que os separe. Veja com que violência um lança tremendo golpe na cabeça do outro, que seu camarada o evita com destreza, protegendo-se oportunamente. Só observá-los um minuto para perceber que todos esses cortes e investidas seguem uma ordem pré-estabelecida. A luta é fingida depois de tudo. Não lutam tão ferozmente como fariam se fossem inimigos verdadeiros. Da mesma maneira, às vezes tenho visto um homem que parece estar muito irado contra o pecado. Mas basta observá-lo por um pouco de tempo para ver que é unicamente o truque de um espadachim. Não ataca espontaneamente, não há intenção em seus golpes, tudo é pretensão, é um mero teatro. Os espadachins, depois que terminam seu espetáculo, dão-se as mãos e dividem os ganhos que a multidão boquiaberta lhes proporcionou. E o mesmo faz esse homem. Aperta a mão do diabo privadamente e os dois enganadores compartilham os despojos. O hipócrita e o diabo são, depois de tudo, muito bons amigos e se regozijam mutuamente por seus ganhos. O diabo olhando maldosamente, porque ganhou a alma do que professa a fé, e o hipócrita rindo-se, porque ganhou suas riquezas mal adquiridas. Cuidem, então, que sua vida exterior não seja uma mera encenação, mas que seu antagonismo contra o pecado seja real e intenso. Deem golpes à direita e à esquerda,
como se verdadeiramente quisessem matar o monstro e jogar seus membros aos ventos do céu. Só vou fazer outra pergunta. Se nasceu de novo, há outra maneira pela qual você pode provar. Não só se transformou seu eu interno e seu eu externo também, mas a verdadeira raiz e o princípio da sua vida devem ser totalmente novos. Enquanto estamos em pecado, vivemos para o eu, mas quando somos renovados, vivemos para Deus. Enquanto não somos regenerados, nosso princípio é buscar nosso próprio prazer, nosso próprio avanço. Mas o homem que não vive com uma meta totalmente diferente a essa, não nasceu de novo verdadeiramente. Transformem os princípios de um homem e terão transformado seus sentimentos, terão transformado suas ações. Agora, a graça transforma os princípios de um homem e coloca o machado na raiz da árvore. Não corta com serra algum galho grosso, nem tenta alterar a seiva, mas proporciona uma nova raiz e nos planta um terreno novo. O eu mais íntimo do homem, as profundas rochas de seus princípios sobre as quais descansa a superfície do terreno das suas ações, a alma de sua condição humana é inteiramente transformada e ele é uma nova criatura em Cristo. Mas, dirá alguém, não vejo nenhuma razão para que deva nascer de novo. Ah, pobre criatura, isso é porque nunca viu a você mesmo. Você já viu um homem no espelho da palavra de Deus? Que estranho monstro é! Sabe que um homem, por natureza, tem seu coração onde seus pés devem estar. A saber, seu coração está sobre a terra, enquanto deveria estar pisando com seus pés. É um mistério mais estranho ainda que seus calcanhares estão onde seu coração deveria estar. A saber, ele está dando coices contra o Deus do céu, quando deveria estar pondo seus afetos nas coisas do alto. O homem, por natureza, quando vê mais claro, unicamente olha para baixo. Pode ver unicamente o que está por debaixo dele. Não pode ver as coisas que estão acima. É estranho dizer, mas a luz do sol do céu o cega. Ele não busca a luz do sol. Ele pede a sua luz na escuridão. A terra é para ele seu céu. Vê sol em charcos de lodo e estrelas em sua imundície. Ele é, de fato, um homem transtornado. A queda arruinou nossa natureza de tal maneira que a coisa mais monstruosa sobre a face da terra é o homem caído. Os povos antigos costumavam pintar grifos míticos, dragões, quimeras e todo tipo de horríveis coisas. Mas se uma mão hábil pudesse pintar um homem com precisão, nenhum de nós veria o quadro, pois é um espetáculo que ninguém viu, exceto os condenados ao inferno. Esta é uma parte da sua dor intolerável. Estão forçados a olharem sempre a si mesmos. Agora então, não veem que devem nascer de novo, e a menos que nasçam de novo, este menino não nasceu para vocês. Segundo, mas eu sigo adiante. Se este menino nasceu para você, você é uma criança e surge a pergunta: você o é? O homem cresce naturalmente desde a infância até a idade adulta. Na graça, os homens crescem na maturidade até a infância. Quanto mais nos aproximamos da verdadeira infância, mais nos aproximaremos da semelhança de Cristo. Pois, acaso não foi Cristo chamado um menino, inclusive depois que ascendeu ao céu? Teu santo Filho Jesus.
Irmãos e irmãs, vocês podem dizer que voltaram a ser crianças? Aceitem a palavra de Deus tal como é, simplesmente porque seu Pai Celestial assim o disse. Contentam-se em crer nos mistérios sem exigir que os explique. Estão preparados para se sentarem na classe com as crianças e se converterem em pequeninos? Estão dispostos a serem sustentados no seio da igreja e mamar o leite sem adulteração da palavra, sem questionar nem por um instante o que seu divino Senhor revela, mas acreditando em tudo por sua própria autoridade, embora pareça estar sobre a razão ou abaixo da razão, ou inclusive contrário à razão? Agora, se não se converterem e se tornarem como crianças, este menino não nasceu para vocês, a menos que, como um menino, você seja humilde, ensinável, obediente, contente com a vontade de seu pai e desejoso de atribuir tudo a ele. Existe um sério motivo para questionar se este menino nasceu para você. Mas que espetáculo tão agradável é ver um homem convertido e que tem se tornado um pequenino. Muitas vezes meu coração tem dado saltos de gozo quando vejo um gigante infiel que costumava argumentar contra Cristo, que não tinha em seu dicionário uma palavra suficientemente má para o povo de Cristo, chegar a crer no Evangelho pela graça divina. Esse homem se senta e chora e sente o pleno poder da salvação, e a partir desse momento deixa todos os seus questionamentos e se torna o oposto ao que era. Considera-se mais insignificante que o crente mais insignificante. Contenta-se em fazer o mais insignificante trabalho para a Igreja de Cristo e toma sua posição, não com Locke ou Newton, como um poderoso filósofo cristão, mas como Maria, como um simples aprendiz sentado aos pés de Jesus para ouvir e aprender dele. Se vocês não são crianças, então este menino não nasceu para vocês. Terceiro, agora tomemos a segunda frase e façamos uma pergunta ou duas sobre ela. Este filho nos é dado a nós? Faça uma pausa por um minuto para pedir sua atenção especial. Estou tratando de pregar de tal maneira que os conduza a se questionarem. Rogo-lhes que nenhum de vocês se exima do teste, mas que cada um se pergunte: é certo que um filho me foi dado? Agora, se este filho lhe foi dado, você mesmo é um filho. Mas a todos os que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cristo se fez homem para que em tudo fosse semelhante a seus irmãos. O Filho de Deus não é meu para que eu goze, o ame, me deleite nele, a menos que eu seja também um filho de Deus. Agora, querido leitor, tem um temor de Deus diante de você? Um temor filial? O temor que a criança sente de não afligir a seus pais? Diga-me, você tem um amor de filho para com Deus? Confia nele como seu pai, seu provedor e seu amigo? Tem em seu peito esse espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Ocorre-lhe às vezes que, estando de joelhos, pode dizer: meu Pai, meu Deus? O Espírito mesmo dá testemunha ao seu espírito de que é nascido de Deus? E quando se dá esse testemunho, volta seu coração ao Pai e seu Deus em êxtase de deleite para agarrar-se a Ele, que faz tempo se agarrou a você no pacto de seu amor, nos braços de sua graça eficaz?
Agora observe, meu querido leitor, se algumas vezes não goza do espírito de adoção, se não é um filho ou uma filha de Sião, então não se engane, este filho não foi dado a você. Quarto, então, para colocar de outra forma, se um filho nos é dado, então nós somos dados ao filho. Agora, o que responde a esta nova pergunta? Você foi dado a Cristo? Sente que não há nada na terra para a qual viva, senão para glorificar a Ele? Pode dizer em seu coração: grandioso Deus, se não estou enganado, eu sou inteiramente seu. Está preparado hoje para escrever de novo seu voto de consagração? Pode dizer: toma-me, tudo que sou e tudo que tenho será para sempre seu. Quero renunciar a todos os meus bens, a todos os meus poderes, a todo o meu tempo e a todas as minhas horas. Quero ser seu, inteiramente seu. Não sois vossos, porque foram comprados por preço. Se este Filho de Deus lhes é dado, consagrem-se plenamente a Ele. Vocês sentirão que honrar a Deus é o objetivo de sua vida, que a glória de Deus é o grande desejo de seu espírito ansioso. Agora, é assim, leitor. Faça essa pergunta a você mesmo. Rogo-lhe que não engane a você mesmo na resposta. Apenas vou repetir as 4 provas diferentes. Se um menino nasceu para mim, então nasci de novo. E mais, em consequência desse novo nascimento, sou uma criança. Se ainda um filho me foi dado, então sou um filho. E também eu sou dado a esse filho que me foi dado a mim. Eu tentei colocar essas provas na forma que o texto as sugere. Oro para que as levem para casa. Se não recordarem das palavras, contudo, recordem de investigar por vocês mesmos para que possam ver, leitores, se podem dizer: o Filho foi dado para mim. Pois, em verdade, se Cristo não é meu Cristo, é de pouco valor para mim. Se não posso dizer que Ele me amou e se entregou por mim, de que me serve todo o mérito de sua justiça ou toda a plenitude de sua expiação? O pão na padaria está bem, mas se estou faminto e não posso obtê-lo, morreria de fome, embora os celeiros estejam repletos. A água do rio está bem, mas se estou em um deserto e não posso alcançar o arroio, se posso ouvir seu murmúrio à distância e eu estou deitado e moribundo de sede, o murmúrio do riacho ou o fluir do rio ajudam a me atormentar ante ao inalcançável, enquanto morro em negra desesperança. Melhor seria para vocês, leitores, morrerem como Hotentote. Hotentote é a designação de uma família de grupos étnicos existentes na região sudoeste de África. Hotentote significa gago na língua neerlandesa. Spurgeon faz a referência talvez como um povo apartado e pagão. Ter descido às suas tumbas como habitantes de alguma terra tenebrosa, que viver onde o nome de Cristo é elogiado continuamente, onde sua glória é exaltada, e baixar às suas tumbas sem um interesse nele, sem a bênção do seu evangelho, sem ser lavados por seu sangue, sem haver sido cobertos por seu manto de justiça. Que Deus os ajude para que possam ser abençoados nele e possam cantar docemente, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa obra. Valeu mesmo. Seu like e sua inscrição são muito importantes. Até a próxima leitura.